Costumeiramente, nós entendemos como disciplina a disciplina forçada, por exemplo, dos quartéis. Os soldados precisam ter disciplina para ouvirem a voz de comando e acatarem-na. Sem essa disciplina militar, o militarismo seria um verdadeiro caos. Há disciplinas reguladas pela legislação. Os juízes disciplinam determinada matéria, os legisladores disciplinam determinada matéria. Essa disciplina é o norteamento que se dá a determinadas situações para que essas situações ocorram dentro dos padrões palatáveis, aceitáveis e que todos os cidadãos tenham possibilidade de vivenciá-los. Quando nos referimos à disciplina, então, estamos tratando de regras, de regramentos. E dentro desses regramentos, vale a pena contarmos com bom senso. Quando dizemos a respeito de disciplina militar, querendo ou não, desejando ou não, os militares têm que cumpri-la, precisam cumpri-la, para que as coisas funcionem como devem funcionar na caserna. Mas quando falamos em disciplina na vida, as coisas mudam um pouco de tom. As disciplinas que precisamos alcançar, desenvolver ao longo de nossa vida devem ser chanceladas pelo bom senso, pela lucidez. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos ali que a obediência é o consentimento da razão. Todas as vezes em que nós raciocinamos e verificamos que é importante tal procedimento, tal comportamento para o bem-estar nosso ou geral, não há por que não fazer. Não importa de onde tenha vindo, não importa quem nos tenha dado essa sugestão. O que importa é que tenha coerência com a razão, tenha sentido lógico para que possamos obedecer. Então, quando pensamos em disciplina, trata-se de uma obediência raciocinada, uma obediência que a razão chancelou. Daí é importante, por exemplo, a disciplina dos horários. É tão comum entre nós latinos o descumprimento de horários. Se marcamos uma solenidade, uma festa, um evento para começar na hora X, invariavelmente começará com X mais Y, de atraso Y. Sempre existirá uma justificativa. Foi o trânsito, foi o tempo, foi isso, foi aquilo, faltou tal coisa, o responsável não chegou. Não é por nada disto. É porque nós não temos o hábito de usar disciplina nas questões de horário. Caso tivéssemos, sairíamos de casa mais cedo. Colocaríamos o funcionário responsável mais cedo naquele lugar. Trataríamos de providenciar as coisas que adredemente sabemos que costumam falhar. Então nós temos uma cultura de indisciplina no cumprimento dos horários. Se sabemos que entramos no trabalho às 7 da manhã ou às 8 da manhã, como é que vamos levantar-nos 15 minutos antes? É natural que vamos encontrar obstáculos para chegarmos no horário na instituição profissional. E aí começamos a criar problemas, porque colocamos a culpa no trânsito, no tráfego, quando não matamos ou adoecemos a família inteira. Dizemos que passamos mal, que fulano passou mal, que o filho, que o marido, que isso, que aquilo. Tudo para encobrir a nossa indisciplina.
Nossa indisciplina no comer. Quanta gente tem problemas de saúde por causa da indisciplina no comer. Porque elas comem enquanto houver comida nos pratos, nas terrinas, nas panelas. Não comem para viver, vivem para comer. Os problemas arteriais, gastrointestinais, hepáticos, cardíacos, por causa dos excessos de comida, de graxas, de temperos fortes, uma indisciplina total, em que as criaturas não têm horário. Elas comem de tudo a qualquer hora e em quantidades absurdas, o que não deixa de ser uma indisciplina que vai depor contra a nossa saúde. A indisciplina no trabalho. Como há aquelas pessoas que detestam trabalhar, há outras que trabalham enlouquecidamente, sem avaliar as condições do corpo humano, e se tornam os chamados workaholics, as pessoas que trabalham excessivamente e acabam por adoecer o corpo e não usufruir das bênçãos desse veículo formidável de que nos dotou a divindade. Quando nos referimos à disciplina do trabalho, não é incentivo à preguiça naturalmente, é um incentivo ao bom senso, ao bom tom. Porque é importante que nós trabalhemos aquilo que esteja nos limites da nossa energia, da nossa força interior, da nossa necessidade. Mas o corpo tem necessidades, por isso a divindade estabeleceu uma lei chamada Lei do Repouso. Quando fugimos à obediência a essa lei, nos suicidamos indiretamente, infartamos por excesso de trabalho, adoecemos por excesso de trabalho, e a isso se chama indisciplina. Mas também nós costumamos vivenciar a disciplina do lazer. Vamos fazer um descanso de um fim de semana e queremos esticar esse descanso pela segunda-feira. Não podemos ver um dia imprensado entre feriados, porque nós já utilizamos também esse dia imprensado que já ficou consagrado nos nossos hábitos sociais como feriadão. Tudo que a gente pode fazer para espichar o lazer, a gente faz. Mas a vida da sociedade precisa daquele dia de trabalhos. E nós reclamamos das condições socioeconômicas em que vivemos, mas as oportunidades que temos para não trabalhar é sempre um maná muito bem-vindo, muito bem visto pela grande massa. Temos a indisciplina, então, do lazer, porque nós deitamos para dormir e não temos hora para levantar. Poucas são as pessoas que dizem, tal hora eu já estou acostumado, eu tenho que estar de pé. Mas há outras que, se deixarmos, elas emendam. E a cortina que separa o lazer da preguiça é muito tênue, é muito fina. E a preguiça será sempre a indisciplina do lazer. Desse modo, pensamos em outro tipo de indisciplina que é a do falar. Às vezes nos damos conta de que falamos por falar. Poderíamos ficar quietos 5 minutos, 10 minutos, meditando, pensando, mas temos o costume de falar. E com o incremento dos telefones celulares, nós falamos todos os momentos. Quando ninguém nos chama, a gente chama alguém para falar abobrinhas, para falar coisa nenhuma, pelo vício de falar. E há pessoas que despautam de tal maneira ao falar que elas não têm ponto, não têm vírgula, não têm travessão. Elas falam por compulsão. Totalmente indisciplinadas. E falam alto e gritam a indisciplina da fala. Não importa se haja alguém lendo no ambiente, assistindo a um programa, conversando suavemente,
Nós queremos falar. E falamos, e falamos. Se vamos a um concerto ouvir um musical, temos que falar, explicar para o outro o que o outro já está vendo. Falamos por falar. É uma doença, sem dúvida, do hábito mal conduzido, indisciplinado. É importante pensarmos na disciplina que nos ensina a levantar o braço até onde nós alcançamos. É uma forma disciplinar. Se eu quero comprar alguma coisa, por que eu tenho que mergulhar em crediários inacabáveis se o meu salário não dará para quitá-los? A disciplina nos leva a pensar em juntar o recurso para comprar depois ou fazer o crediário que caiba no nosso salário sem que a família passe necessidade, sem que a família passe apertos. E isto se chama bom tom, bom senso, disciplina nos gastos. Há famílias que ganham X e consomem 2X. Não conseguem viver jamais dentro do orçamento familiar. As despesas sempre extrapolam. É natural que numa família comum haja ocasiões de um acidente, uma enfermidade que exigiu que a família se endividasse, mas não como uma praxe, em que nós sabemos que não poderemos, mas estamos sempre contando com a indisciplina. Pagamos alguma coisa em 300 vezes e pagamos essa coisa 300 vezes. Pela indisciplina de não saber esperar um período melhor para comprar, quando os preços caiam um pouco mais ou quando tenhamos melhores possibilidades econômicas. Daí, a disciplina é uma virtude que deve nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Seja o seu falar, sim, sim, não, não, propôs Jesus. E isso é disciplina. E dessa maneira, na medida em que nós dizemos o sim quando necessário e dizemos o não quando devido, aprendemos a usar a nossa fala comedidamente, sem nenhuma necessidade de gritar, porque não será jamais pela indisciplina que nós conquistaremos a paz interior, mas pelo contrário, nos ajustaremos a ela na medida em que sejamos pessoas disciplinadas.